Foi de mãe todo o meu tesouro, veio dela todo o meu ganho. Mulher sapiência, Iabá, do fogo tirava a água do pranto, criava consolo. Foi mãe que me dissegou para os cantos milagreiros da vida, apontando-me o fogo disfarçado em cinzas e a agulha do tempo movendo no palheiro. Foi mãe que me fez sentir as flores amassadas debaixo das pedras, os corpos vazios rente às calçadas e me ensinou, insisto. Foi ela fazer da palavra artifício, arte e ofício, do meu canto, da minha fala. É com esse poema da grande Conceição Evaristo, chamado De Mãe, que a gente recebe a nossa convidada de hoje, Ana Minuto. Ana, seja muito bem-vinda. A gente está muito feliz de ter você Obrigado. aqui com a gente no programa. Eu que agradeço, Juliana Inando. Estou extremamente emocionada logo no início com esse poema. É para deixar eu nervosa, mas tá tudo bem, eu dou conta. Ana, conta pra gente quem é você. Bom, meu nome é Ana Minuto, na realidade, Ana Célia Minuto de Campos, filha de Maria da Penha Nascimento de Campos, Jesus Benedito Minuto de Campos. Eu gosto sempre de trazer essa história porque foi eles que me trouxeram para cá, né? Então, eu sou uma mulher negra, retinta, com os cabelos crespos até o ombro. Vim de Guaianazes, então sou uma mulher periférica, né? Então vivi 33 anos em Guaianazes, onde eu aprendi quem eu sou, o que eu faço, e eu sou uma mulher negra, típica brasileira, que acredita que tudo pode melhorar sempre. Opa, já que você tocou no assunto da sua mãe, né, e a gente começou com esse poema, porque ela tem um significado muito forte para você, né? Você é a primeira filha, né? São 3 filhas, né? E a sua mãe tem uma história muito importante para você. Eu queria que você contasse um pouco sobre a sua mãe. Sim, conto sim. Maria da Penha se chamava Penha, né? Então, minha mãe casou com meu pai, ela tinha 28 anos, me teve com 32 anos, mas minha mãe passou por um processo muito longo de violência doméstica. Né? Além da violência doméstica, quando eu tinha 4 anos, o meu pai tentou abusar de mim e foi nesse momento que a minha mãe virou a chave. A partir daí, ela começou um trabalho forte de ativismo no combate à violência doméstica e também no combate à discriminação racial. Então, ela criou aí várias ONGs e também várias instituições. Uma das ONGs que existe até hoje é o Fala Negão, Fala Mulher, que é do extremo da Zona Leste, com José Bonifácio. Ela foi a mulher também que participou da comitiva do Mandela, quando o Mandela veio para cá, e ela também foi fundadora da Leandro de Itaquera, né? Uma das primeiras escolas aí de samba da Zona Leste, e ela tem uma história fantástica. Minha mãe era costureira, né? E ela se tornou assessora parlamentar também depois. Então, ela é uma mostra de que uma motivação de mudança pode acontecer interna e você pode mudar a sua história e dos seus também. Não foi um processo fácil, né? Então, eu e minhas irmãs foram praticamente criadas sozinhas, a gente se criava, mas hoje o que eu sou eu devo a essa caminhada que eu passei junto com a minha mãe nas ONGs, né? Então a gente falava de ONG, falava sobre política, falava sobre pessoas, né? Então, desde aquela época eu aprendi que o ser humano ele precisa estar no centro para que realmente as coisas aconteçam de fato e as pessoas possam ser mais felizes em qualquer área da vida. Ana, você falou aqui o nome da ONG, Fala Negão, Fala Mulher. Qual que era o trabalho da ONG? Ela tinha como objetivo trabalhar o combate à violência doméstica e discriminação racial e fazia isso através da cultura. Então, a gente escreveu vários projetos aí para a ONU, para a UNFPA, que tinha como esse objetivo a cultura de paz e também movimentar, fazer esse processo de música, dança, né, que trouxesse aí resgatasse a autoestima e o poder pessoal da população negra. E você falou também da Leandro de Itaquera, que ela é uma das fundadoras, não é isso? Que importância você acha que tem a cultura, principalmente nessas áreas periféricas, né? Bom, eu digo por mim, né? Eu vou contar a minha história. Eu, dentro da Leandro de Itaquera, eu fui passista, eu fui comissão de frente, eu fui porta-bandeira, eu fui 500 milhões de coisas dentro da Leandro de Itaquera. E a cultura negra, o carnaval é uma cultura negra, ela tem como objetivo acatar as nossas histórias de quem nós somos.
Eu era uma mulher bonita dentro da escola de samba. Saísse da escola de samba, eu não era uma mulher bonita, não era uma mulher que as pessoas queriam estar perto, não era uma mulher que as pessoas queriam casar, por exemplo. Esses movimentos, como escola de samba, como samba rock, como lugares onde a gente pode fortalecer a nossa cultura, nós fortalecemos a nossa identidade enquanto ser humano. Então, nós temos um desafio enquanto negros no país, que é a questão da baixa estima, a questão do falta de poder pessoal, porque os ambientes não fortalecem o indivíduo, né? Fortalece o que você tem, mas não fortalece o que você é. E a cultura, cada um de nós, dentro da nossa cultura, nós fortalecemos a nossa identidade enquanto indivíduo e nos fortalecemos enquanto grupo. Por isso que é tão importante a cultura, por isso que é tão importante a gente falar sobre várias culturas e fortalecer essa cultura no dia a dia, que no final as diferenças existem porque existem culturas diferentes. E você ter uma referência forte como foi a sua mãe é fundamental, porque muita gente não tem esse porto seguro, essa referência de uma mulher forte, né? Como é ser filha de Maria da Penha? Até me arrepia essa pergunta. É bem desafiador, porque eu, como mais velha, todo mundo esperava que eu repetisse o que a mamãe fez, né? Então, eu também te coloquei essa pressão em mim quando ela faleceu. Eu tenho que estar em ONG, eu tenho que estar ajudando pessoas. E aí, num determinado momento da minha vida, eu falei, não quero mais, estou cansada, não aguento mais essa pressão, vou para a área de tecnologia. Então, eu sou da área de tecnologia, trabalhei muitos anos nessa área, sou do sistema de informação e... Ser filha da Maria da Penha é ter a certeza que eu estou cumprindo com a minha missão. Porque tudo que eu faço hoje foi porque ela me programou para fazer. Ela me programou para fazer isso, mesmo eu brigando, eu xingando, eu reclamando, eu não querendo mais, eu cheia de gente. Mas ela, aos poucos, ela foi imputando essa questão do colaborativo, essa questão de que nós podemos ser melhores e fazer outras pessoas serem melhores também, que não existe o eu sem o outro. Então, todo esse processo hoje, o bom que eu tenho na minha carreira e na minha vida profissional, eu devo exclusivamente a essa motivação que ela sempre trouxe para mim e para minhas irmãs, por mais dolorido que fosse, né? Porque tudo tinha um preço, e tinha um preço para nós, que era a ausência da nossa mãe, porque era isso, ela tinha que trabalhar, era o carnaval, era a política, então ela estava em todas. Eu acho importante não romantizar, né, Ana? Porque muita gente fala, essa mulher é poderosa, forte, mas tem um preço, né, Ana? É importante falar sobre isso, né? Sim, e aquela história, eu tive que crescer muito rápido, né? Eu fui mãe com 9 anos de idade. Eu tinha 2 irmãs para cuidar, né? Porque minha mãe tinha que trabalhar, trabalhava muito longe de casa. E aí, eu e minhas irmãs, a gente se criava, né? Então, por exemplo, eu tenho um desafio até hoje, que é a questão de eu não ter conseguido ser jogadora de vôlei. Porque não tinha ninguém que pudesse me levar, né? A ser jogadora de vôlei. Então, a gente teve que aprender a cozinhar muito rápido. Você jogava vôlei? Jogava vôlei. Você gostava? Amava vôlei. E jogava bem? Jogava. Eu era terrível. A bola vinha, eu batia no vento, assim. Eu era muito boa no vôlei. E aí, isso também é uma das coisas que o racismo rouba das meninas, né? Que é o direito de ser criança. Então, eu já com 9 anos, eu já era mãe de 2 irmãs, já tinha que lavar, já tinha que cozinhar, a gente já tinha que se cuidar, já tinha que cuidar dos nossos horários para ir para a escola. Então, o racismo, ele tem esse poder, não só de nos adoecer mentalmente, mas também de tirar o direito da gente de ser criança, de viver essa experiência, de poder viver as fases dessa vida, né? Sim. A gente volta daqui a pouco com o programa O que é Ser Brasileiro? A gente sabe que as mulheres periféricas, principalmente as mulheres negras, elas têm muita dificuldade no mercado de trabalho, né? E você fala muito sobre como mudar essa realidade, né? Que caminhos você acha que a gente tem que seguir com urgência no nosso país para a gente poder começar a transformar essa realidade? Eu parto do princípio que existe uma responsabilidade de 2 lados, né? Na minha visão, a população negra precisa passar pelo processo do autoconhecimento, que é esse processo de saber quem você é, saber quais são as suas potências, saber o quanto você é grandioso, apesar de tudo que falam por aí.
Esse é um primeiro ponto. Eu só consegui fazer essa mudança de chave, porque eu tinha uma pessoa que representava esse poder de realização, que era a minha mãe e a minha família como um todo, mas o conhecimento, né? Então, eu estudei muito, eu continuo estudando muito, 2, 3 vezes mais, porque esse é o caminho. O autoconhecimento, o estudo, é um dos caminhos que para a gente poder avançar. Conhecer muito sobre racismo, conhecer muito sobre classe, conhecer muito sobre feminismo, porque a gente vai vivendo todos os dias microagressões que a gente nem sabe que vive. Por quê? O racismo ele é muito inteligente, né? Faz as coisas se tornar natural a ponto de você achar que você é o problema. Então, esse foi um dos caminhos que eu busquei para que eu pudesse minimamente ter saúde mental para lidar com as microagressões que acontecem todos os dias. O que, por exemplo? Eu entrar por exemplo, no restaurante, não ser atendida, eu ir fazer uma compra, também não me atenderem, se eu entrar numa loja no shopping, eu continuo sendo seguida. Então, não interessa o meu patamar financeiro. Eu continuo sendo uma mulher negra. Fora os estereótipos que tem vinculados, né, vamos dizer assim, a mulher negra, que são frutos do racismo, e ainda tem que romper isso também, né? Sim, eu, por exemplo, eu tenho uma consultoria e eu trabalho constantemente com isso. A todo momento, o meu preço é questionado. E é um preço que, por mais que eu queira cobrar bem, ainda é menor do que uma mulher branca fazendo a mesma coisa que eu faço ou com o mesmo conhecimento que eu tenho. Então, a gente tem esse processo. Uma mulher negra ganha 57% a menos que um homem branco na mesma posição, entregando a mesma coisa. Então, a gente tem vários desafios e esse estereótipo está relacionado a o que eu posso entregar e se eu tenho essa capacidade de entregar, se eu sou confiável, né? E a sociedade está passando por esse momento de conscientização de que a gente tem um problema sério e que a gente precisa reconhecer os nossos privilégios, mas eu acredito que o caminho o racismo está a favor do capitalismo e eu acredito que é o capitalismo também que vai mudar essa história. Essa história de que a gente precisa incluir mais negros, mais PCDs, mais mulher, porque é certo, não está funcionando. Diversidade e inclusão, a gente está falando de pessoas e ESG a gente está falando de dinheiro, né? Está falando de empresas. Então, um caminho que eu vejo muito profícuo e positivo é exatamente o ESG que você vai ter que fazer. Né? Se você quiser ter a sua empresa na bolsa, vendendo seus papéis, você vai ter que fazer diversidade e inclusão, você vai ter que fazer sustentabilidade, você vai ter que fazer uma governança correta em relação ao seu negócio. Então, está se desenhando uma nova realidade e eu acredito que o ESG vai trazer para a gente essa possibilidade. E as empresas estão mais sensíveis nesse momento para fazer isso? Elas não estão mais sensíveis porque elas continuam ainda sendo muito mais racistas, machistas do que capitalistas. Mas as empresas que já entenderam que se não mudar o enredo, a escola de samba pode acabar, elas estão começando a se movimentar, estão começando a realmente estudar mais sobre, ter áreas de sustentabilidade, falar mais sobre governança e, principalmente, qual é o impacto social que a marca empregadora quer gerar na sociedade. Ana, a primeira empresa que você teve estava ligada à questão de beleza, né? Você falou de autoestima. Tem alguma relação? Na realidade, quando eu fiz 16 anos, eu resolvi que ia ser rica. Né? Eu resolvi que ia ser milionária com 16 anos. Tá certo. E a partir daí comecei a buscar, e aí eu estava trabalhando, para assim, eu preciso arranjar uma renda extra e abrir um salão de cabeleireiro junto com uma amiga. Na realidade, era um negócio para fazer unha, não lembro. Mas esmalteria. Abri a esmalteria e tal, viveu só 2 anos, porque eu tinha o objetivo de ser rica e ela tinha o objetivo de cuidar de família, né? Então, ela era mãe solo, 2 filhos. Então, enquanto eu queria ficar rica, ela tinha que pagar conta. Era muito louco, porque eu estudava ainda. Aí, acabou não dando certo. Depois, eu peguei e abri um salão de depilação. Fiquei 8 anos com esse salão de depilação. Foi lá que eu aprendi a ser empreendedora. Né? Porque eu abri o salão de depilação para ser rica, não para ser depiladora. Mas eu não conhecia nada do negócio e eu tive que aprender a conhecer do negócio, aprendi a ser depiladora, aí criei aí todo um processo para depilação, para atendimento. Não, você está brincando, mas é porque antes de dar certo, você quebra o que é normal. O que você está dizendo é que muita gente abre um negócio sem se preparar, que é o que você está dizendo sobre valorização do estudo, de você estar preparado para ser rico, né? Sim, e porque é um processo, né? Que aquela história, não é só ter dinheiro, é toda a responsabilidade que esse dinheiro traz nessa gestão.
Então, eu só queria ser rica. Eu tive que aprender a cozinhar, a lavar, a passar, eu tive que aprender a atender, tive que aprender a depilar, tive que aprender a fazer gestão financeira. E aí a gente traz para a realidade da população brasileira que empreende. A população negra brasileira, 52% dos empreendedores, mas a maioria de nós empreende por necessidade. Sim. E o que isso quer dizer? Que eu não consigo me preparar, eu não consigo estudar, além do processo do racismo que vai te afastando do conhecimento, mas você não consegue se preparar para o seu negócio. Então, eu, por exemplo, não me preparei para ficar 3 anos investindo no meu negócio até ele acontecer. E aí surgiram vários problemas, né? É dívida, era aluguel sem pagar, eram várias coisas. Então, é um processo de desenvolvimento mesmo, emocional, de autoconhecimento, não só para lidar com o negócio, mas também para lidar com os nãos do dia a dia, né? Então... Pois é, você está falando muito de autoconhecimento e você abriu a Minuto Consultoria para fazer isso, para levar autoconhecimento, né, a valorização de si próprio. Qual é o método que você usa? Qual é a abordagem que você usa? E por que isso é tão realmente fundamental, principalmente para a população negra, né? Sim. Na nossa geração, eu sei que eu sou mais nova que vocês, muito mais nova, viu, gente? Só tô falando da nossa geração para criar um clima. Na nossa geração, terapia era coisa de doido. Era ou não era? Era isso que as pessoas falavam. Imagina você vai fazer terapia, você tá doido. E aí, com o tempo, principalmente através da pandemia, foi entendido que não, que se a gente não cuidar da nossa saúde mental, a gente não dá conta do que acontece todos os dias. E aí, em 2012, eu fiz um curso de coaching só para mim, era para o meu conhecimento, e aí ele me respondeu algumas perguntas. Primeiro, por que as pessoas negras eram tão potentes, mas não conseguiam avançar? E por que as mulheres também, muitas vezes, passavam por algumas situações de violência e não tinham energia vital e emocional para mudar essa história? E aí, para mim, estava muito relacionado à questão da autoestima, a questão do poder pessoal, a questão de você ser reconhecido como uma pessoa de valor, né? Então, numa empresa, ele olha só o que você não tem, ele não olha o que você tem. E se ele descobre o que você tem, ele não te ajuda a potencializar o que você tem. Ele diz que você precisa melhorar o resto. Quando, na realidade, se você potencializar aquilo que você é muito bom, a tendência é você ser magnífico naquilo e gerar mais resultado. E aí, eu percebia que isso não acontecia com a população negra. Então, eu criei uma metodologia de coach focada na população negra, onde eu não trago só o método de coaching. Eu trago constelação, eu trago terapia floral, são abordagens diferentes e que em momentos diferentes dentro das sessões eu utilizo essas metodologias. Porque nós não somos um número, né? Nós somos pessoas com sentimentos, pensamentos, com as nossas subjetividades. E aí só o método, quando você olha de uma forma muito analógica, para a população negra e para a mulher que passam pelas microagressões diárias, é importante também ter um método terapêutico que ajude essas pessoas a se entender, a entender porque as coisas acontecem como elas acontecem. Então, hoje, a gente trabalha aí no mercado com coaching e mentoria para pessoas negras, para que elas possam ir para o próximo nível de consciência e também dentro das grandes companhias e também trabalhando com liderança inclusiva, que é esse entendimento do que é ser líder, do que é ser inclusivo, que diversidade é essa, como é que eu lido com isso, porque até ontem, vocês como pessoas brancas não entrevistariam uma pessoa negra. E tem toda uma abordagem, tem método. Você fez uma pesquisa para saber o que você ia me perguntar, porque é diferente, né? A minha realidade é diferente da realidade de uma pessoa branca, mesmo que tenha passado pelas mesmas experiências, né? Então, é esse fortalecimento do indivíduo. O que é ser negro, o valor de ser uma pessoa negra, o valor de ser uma mulher negra, todos os valores que nós temos enquanto indivíduo. Então, eu também desenvolvo e dou coaching também para pessoas não negras, mas o meu foco é a população negra. Já queremos seu coach. Ô, Ana, você presta serviço diretamente para as pessoas e dentro das empresas também para poder valorizar o quadro de funcionários com maior diversidade, é isso, Sim. Né? Hoje as empresas têm um desafio, né? Elas até conseguem ser diversas, mas elas não conseguem ser inclusivas, né? Porque não respeita a pessoa como ela é, não tem a questão do pertencimento, tem a questão do lugar de fala, tem a questão da pessoa se sentir
que o ambiente permita que ela seja ela. Então, 60% das pessoas LGBTQIA+, elas não falam que são por medo de represária. Então, imagine você não poder ser quem você é, porque você pode perder o emprego. Né? E com a população negra, a gente fala aí na interseccionalidade, que é isso, não é só você ser negro, é você ser uma pessoa negra, sendo mulher, periférica, tendo deficiência, ou sendo LGBTQIA+. Então, são vários recortes aí que influenciam nessa inclusão, nesse recrutamento, nesse manter as pessoas dentro das companhias. Isso é interessante, porque não adianta colocar um monte de gente diversa e depois não saber lidar com essa equipe e torná-la produtiva ali, né? Engajada, né? Sim, e esse é um desafio das empresas e como é que elas começaram a pensar na melhora disso? Através de diretorias de saúde mental. Porque já entendeu que não dá para resolver só falando com os funcionários e criando um momento de motivação. É importante entender o que está acontecendo com esse funcionário, entender qual é a realidade dele. Então, na pandemia, por exemplo, muitas pessoas que tinham que ficar trabalhando em casa, não tinham como trabalhar em casa, porque não tinham computador, não tinham um ambiente adequado para isso. Muitas empresas se organizaram para criar esse ambiente positivo para essa pessoa poder trabalhar. E agora a gente está num movimento no Brasil muito forte de olhar para a saúde mental, porque não tem como você ser produtivo e entregar o que você veio para entregar dentro das empresas se você não tiver ok, né, com a saúde mental. E é lógico que a gente sempre vai estar passando por alguns desafios e faz parte da vida, mas existe aí um lugar confortável mentalmente e emocionalmente que a gente precisa alcançar. Ana, você coordenou o livro A Potência, Empreendedorismo da Mulher Negra e também o Potências Negras Summit, né? Esses trabalhos, que importância eles têm para conscientizar as pessoas e as empresas com relação à inclusão e à diversidade no mercado de trabalho? Bom, o livro Empreendedorismo da Mulher Negra foi escrito por 14 autoras totalmente diferentes, com visões diferentes, pontos de vista diferentes, idades diferentes, negócios diferentes, para mostrar para o Brasil, por exemplo, que não existe só um modelo de empreendedorismo. Não existe só o modelo de empreendedorismo, não existe só o modelo de ser feminino ou de ser masculino. Nós somos diversos. Somos 220 milhões de pessoas com digitais totalmente diferentes. Né? Então, sempre contavam a história das pessoas pretas em relação ao empreendedorismo. A gente quis fazer com que as pessoas conhecessem histórias contadas por pessoas negras. O que isso faz as pessoas entenderem que existem outras possibilidades. Amplia essa consciência, né? Então, eu não tenho só uma pessoa que faz trança, que é o que a maioria das pessoas conhece sobre empreendedorismo. Eu tenho mulheres que são donas de empresas de tecnologia. São mulheres que são donas dos seus consultórios terapêuticos. Então, é ampliar essa visão em relação do que é ser mulher negra, do que é empreender e quais são as possibilidades. O Potências Negras ele foi desenhado para pessoas pretas. Para quê? Para que as pessoas pretas vissem que existem pessoas negras, tanto CIO, diretores, coordenadores, analistas. Por quê? Porque sempre o corporativismo diz, eu não acho pessoas pretas. Mas hoje a gente é 50% dentro das faculdades, por que será que você não acha? Né? Então, o Potências Negras ele veio para enegrecer o mercado de trabalho no sentido de as pessoas existem. Nós temos um banco com 45 mil profissionais. É impossível que não tenha ninguém que você consiga trazer para a sua empresa. E, para além disso, fortalecer a autoestima e a questão da representatividade. Das pessoas entenderem que existem pessoas negras que são diretoras, logo ela também pode ser. Então, a gente recebe vários depoimentos das pessoas falando o quanto elas são felizes, o quanto ampliou essa consciência e as empresas também começarem a fortalecer a sua marca empregadora. Porque é isso, se as empresas não fizerem as coisas de forma proposital, no sentido de engajar, colocar grana nisso, analisar e monitorar, ela não vai conseguir ter o impacto que ela busca e muito mais que isso, né? Pode ser que ela não exista amanhã, porque hoje eu sei do meu poder de compra. Então, hoje, a população negra movimenta aí mais de 2 trilhões por ano. Esse dinheiro está indo para alguém. E se você não for, e se eu não conseguir me ver na sua marca, pode ter certeza que eu não estou comprando. Verdade. Ana, diversidade é? Prosperidade e abundância. Legal. A gente está aqui com essa imagem linda
do artista Luciano Sian, que gentilmente cedeu, que representa a mulher negra, né? E eu queria te perguntar qual a potência da mulher negra. Bom, a potência da mulher negra é resistir há 522 anos a esse processo racista que nos adoece todos os dias. Ser mulher negra é conseguir criar aí seus filhos apesar de todos os desafios. Ser mulher negra é conseguir ser a base da pirâmide do Brasil, mas mesmo assim entregar um sorriso no rosto, tudo que a gente sabe entregar. Ser mulher negra é cuidar. Mas ser mulher negra também é querer receber afeto, é querer receber respeito, é ser olhada como um ser humano de valor, né? E ser mulher negra é ser Brasil. Somos 28% dessa população, né? E que nós mantemos o Brasil através do nosso trabalho. Então, ser mulher negra é simplesmente estar disponível para as possibilidades que se apresentam e, apesar de todos os desafios, fazer as coisas acontecer. E o que é ser brasileiro? Ser brasileira é uma coisa muito doida, né? Essa risada eu amo. É a melhor. Ser brasileiro é uma coisa muito doida. A coisa mais linda que o brasileiro tem é ele, né? E ele precisa ser estudado. Porque nós temos uma potência de criação, de inovação, de empreendedorismo inacreditável. Né? Ser brasileiro é ser esses Brasis que nós temos aí. Então, a gente tem aí 30% da população brasileira que não tem internet, que não tem aí saneamento básico, e mesmo assim a gente continua dando continuidade à vida, né? Apesar de todos os desafios. Então, ser brasileiro, para mim, é uma das coisas mais lindas que tem no mundo. Eu sou muito patriota. Eu amo muito o Brasil, apesar de todos os desafios, e não desistir nunca, e a certeza que amanhã sempre vai ser melhor. Certo. Muito obrigada, Obrigado. Ana. Muito obrigada. Eu agradeço vocês, foi maravilhoso. Obrigada. Até o próximo. Tchau.